Será que a mulher pode pregar na igreja do Senhor? E será que a mulher pode pastorear a igreja do Senhor? Perguntas intrigantes, respostas através da Bíblia. Somos Vi na Bíblia, estaremos trazendo para si estudos e curiosidades acerca do cristianismo. Acompanhe-nos, por favor. Nota que nossos trabalhos não têm intenção de denigrir, ridicularizar ou contrapor crenças denominacionais, mas sim elaborar respostas de forma bíblica dentro do contexto de alianças em causa. Neste caso, a aliança feita na cruz. Será que a mulher pode pregar na igreja do Senhor? Esta pergunta surge em alusão aos textos das Escrituras escritos no 1 de Coríntios, capítulo 14, verso 34. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. 1 Timóteo capítulo 2, verso 12. E não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio. Estes textos têm sido a razão de muitas discórdias e discussões no seio das denominações. As diferenças entre as práticas da Igreja do Senhor e as práticas das denominações hoje fazem com que, além de essa pergunta ser recorrente, mas também passa a ser complexo responder. E a nossa resposta é em função à Igreja no contexto bíblico. Revejamos algumas definições. Igreja, Assembleia ou Congregação dos Santos, que inicia em Atos capítulo 2, após a ascensão de Jesus Cristo. Atividades da Igreja: partir do pão, ensino ou doutrina dos apóstolos e orações. Atos capítulo 2, verso 42. Ainda tem 1 de Coríntios capítulo 14, verso 26, revelação da Igreja dada ao apóstolo Paulo. Partilha-se o que tem, sejam salmos, doutrina, revelação, língua e interpretação. Face a esses textos, talvez surja a pergunta: a evangelização e o batismo não eram atividades da igreja? De acordo com as Escrituras, essas duas ordenanças, o ide e o batizai, não foram encaradas como atividade do corpo, isto é, a Assembleia, passando a ser de forma singular ou em grupos restritos, e não do corpo todo. Logo, você não tem igreja evangelizando ou igreja batizando, mas tem indivíduos e às vezes pequenos grupos. Leia o livro de Atos. A pergunta do dia é: será que a mulher pode pregar na igreja do Senhor? O que seria pregar? Pregar é fazer a divulgação ou passar ensinamentos. Na igreja, os ensinamentos eram a doutrinação, os fundamentos de fé. E isso estava na responsabilidade dos apóstolos. Atos capítulo 6, verso 2 e verso 4. Diz a Escritura: Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Verso 4. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ministério da palavra. Veja também Efésios capítulo 4, do verso 11 a 16. Coerência dos textos bíblicos em causa. 1 de Coríntios capítulo 14, verso 34, versão João Ferreira de Almeida, diz: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. A versão King James diz: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito como ordena a lei. O texto de 1 de Coríntios 14, verso 34, respeitamos ser mandamentos do Senhor, conforme 1 de Coríntios 14, verso 37. Devem ser tratados com extremo temor. O João Ferreira de Almeida estabelece uma proibição terminal e inflexível, enquanto que o King James atualizado estabelece uma flexibilidade, isto é, podendo ser ou não permitido.
Em comparação com 1 de Timóteo capítulo 2, verso 12, diz a Escritura: e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, portanto, em silêncio. Se Paulo diz não permito, de forma pessoal e singular, este texto fica carregado de uma responsabilidade direta ao Paulo, diferente de onde diz que é mandamento do Senhor, passando a ser exatamente a responsabilidade do próprio Senhor, que é o dono da igreja. Logo, fica mais sensato considerar a tradução King James mais acertada, que diz: quando não lhes é permitido falar, pois Paulo não permite na sua carta a Timóteo. Um detalhe: no verso 35 de 1 de Coríntios capítulo 14, faz entender que o falar não era contribuição, mas sim uma necessidade de aprender, isto é, questionamento. Logo, eram mulheres sem conhecimento da verdade. Lembrar que na revelação da igreja, o ensino ou doutrina, o que hoje chamamos de pregar, era a responsabilidade dos ministros, de acordo com o Efésios capítulo 4, de 11 a 16, Atos capítulo 6, 2 a 4. Ações das mulheres no contexto Igreja do Senhor. Mulheres unânimes e presentes nas orações. Atos capítulo 1, verso 14. Priscila e Áquila explicaram com acerto o caminho de Deus a Apolo. Atos capítulo 18, verso 26. 4 virgens, filhas de Filipe, que profetizavam. Atos capítulo 21, verso 9. Irmã Febe, diaconisa na igreja de Sencreia. Romanos capítulo 16, verso 1. Priscila e Áquila, cooperadores de Paulo. Romanos capítulo 16, verso 3. Maria, que trabalhou com empenho. Romanos capítulo 16, verso 6. Recomendações dadas pelo Paulo na igreja de Coríntios. A mulher deve orar e profetizar com cabeça coberta. 1 de Coríntios capítulo 11, verso 4 a 10. Mulheres que ministraram com Paulo na causa do Evangelho. Filipenses capítulo 4, verso 3. Recomendação de Paulo ao Tito. As mulheres capacitadas para ensinar mais novas. Tito capítulo 2, verso 3 e 4. Logo, tendo permissão e conhecimento da verdade, vindo com salmos, revelação, língua e interpretação, entende-se que ela pode falar. Só não pode doutrinar ou fazer questionamentos que têm a ver com doutrina, podendo aprender em casa com os seus maridos. E a doutrinação cabe aos ministros. Curiosidades. Algumas pessoas consideram a mulher samaritana de evangelista pelo fato de ter ido falar de Cristo na sua comunidade. Ela não pode ser evangelista, pois os dons de evangelista, pastor, doutor, profeta e apóstolos foram dados depois de Cristo subir ao céu. Efésios capítulo 4, verso 8, diz a Escritura. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. 11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por isso, não é evangelista porque partilha boa nova aos outros, mas sim porque você recebeu o dom. Outra pergunta: a mulher pode ser pastora? A resposta é: não depende do homem, mas de Deus, pois ser pastora é dom de Deus e não concessões humanas. E a mulher pode ser presbítera, isto é, bispa, não pode dominar o homem. A mulher está vedada de dominar o homem. 1 de Timóteo capítulo 2, verso 12 a 14. O governo do lar foi dado ao homem, e o cuidado da igreja é uma extensão do governo do lar. 1 de Timóteo capítulo 3, do verso 2 a 5. Se entendeu e gostou do vídeo, partilhe com seus amigos e familiares. Não esqueça de dar o like. Deus abençoe.